neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ao ver despertar, refulgente a luzir, a aurora do azul do infinito, erguendo-se vai a luz matinal, radiante, singular. E sobre o clarão do astro rei a brilhar, que as águas tranquilas refletem, eu sinto feliz e a natura me diz que o meu Deus sempre me há de amar. Ao ver declinar entre nuvens o sol, o manto da noite já desce, um pálido luar começa a brilhar das frondas e matagal. No
O homem anda na luz quando a luz vem para ele. Ele atravessa as pontes. Bom, isso é uma coisa lógica e natural, que o homem só pode andar na luz se a luz vier para ele. Se não vem luz para ele, ele continua na escuridão. É o que o profeta conclui dizendo: se ele a recusa, então ele é deixado na escuridão. Mas se ele segue em frente, então ele anda na luz. E João diz, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isto quer dizer, nós atravessamos as pontes e seguimos em frente. Agora, o profeta de Deus está fazendo menção disto em relação às eras passadas. A mensagem de Lutero, a mensagem de Wesley e os pentecostais. Ele disse: a luz, em outras palavras, que veio para o verdadeiro luterano, quando Wesley foi levantado, ele atravessou a ponte. Isto é, deixou aquilo para trás e seguiu em frente. E o mesmo aconteceu com os wesleyanos, quando foram derramados os dons espirituais. Eles atravessaram a ponte e seguiram em frente, se referindo àqueles que não recusaram a luz, a mensagem do dia. E agora, que tal? Conosco, haveria uma luz depois de Pentecostes, depois do movimento pentecostal, e isso seria a ponte a qual devemos atravessar sob esta luz? Sim, perfeitamente. É o que está nos ensinando o profeta de Deus na mensagem Mistério Predestinado de Sua Vontade, da série de adoção. Então, o que acontece quando o homem aceita a luz, não recusa a luz? Ele segue em frente para o próximo passo de Deus. Então, aquele luterano que não morreu, que não partiu dentro da era, quando veio Wesley, ele seguiu em frente com aquela luz. Ele não parou ali, não se denominou, seguiu em frente. E veio vindo assim, temos passado pelos dons espirituais, e a luz vai nos conduzindo para o próximo passo de Deus. E o profeta de Deus afirma categoricamente que o próximo passo de Deus é o rapto. Isso é mais do que um sermão. Isso é mais do que tudo. A senhora, tão simples como possa ser, o senhor também, está entendendo isto no coração e se alegrando. Graças a Deus, porque eu ando nesta luz. Você vê lá no deserto, havia uma luz, a coluna de fogo iluminava durante a noite. Mas tem uma coisa, o israelita não podia sair na frente dela, chamando as coisas do futuro para o presente, como estão dizendo por aí que nós já estamos vivendo no milênio. Isso é potencialmente, estamos em toda a eternidade. Isso é andar na frente da luz, é seguir, é presumir. Presumir quer dizer seguir sem autorização. Mas também ai do israelita que parava ali naquelas experiências, onde a coluna de fogo parava, quando ela seguisse em frente. Então ficava ali, moendo as mesmas coisas, em torno do mesmo moinho,
rodando as mesmas coisas. Por isso o profeta de Deus diz: eu prego justificação como Martim Lutero pregou. Eu prego santificação como Wesley pregou. E eu prego, isto é, eu pratico, eu exerço o dom que Deus me deu. Eu não discuto os dons. Ele nunca discutiu os dons. Ele diz que Deus não discute nem tampouco seus filhos. Mas ele exerceu os dons, como os pentecostais. Mas ele disse: há uma mensagem especial. Há uma coisa especial a ser encarada. Há uma ponte a ser atravessada. E se o homem recusa esta luz para esse próximo passo, como muitos israelitas não tiveram dificuldade quando faltou carne, mas naquela ponte eles passaram bem, mas em outras futuras eles se esbarraram, eles ficaram prostrados. O mesmo está acontecendo agora. Deus não parou. A morte de Jesus Cristo não pôs fim ao seu ministério, de maneira alguma. O desaparecimento de Elias nesta era, a morte do mensageiro, não pôs fim à mensagem. E ela leva a cabo o seu propósito. Mas se o homem recusa, ele é deixado na escuridão. Mas se ele segue em frente, ele estará no próximo passo de Deus. Ele atravessará a última ponte. E o próximo passo de Deus é o rapto. É rapto porque o mundo não verá. Agora, se você não pode atravessar essa ponte sob a luz do Senhor, em relação ao seu batismo, pelo menos, em nome do Senhor Jesus Cristo, não pode atravessar essa ponte, não pode atravessar a ponte da santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus, da santificação do seu corpo, vestir-se com modéstia, com pudor, como Paulo, o Espírito Santo ensina. Se você não pode atravessar essa ponte, como você pode esperar atravessar a última ponte que estamos aguardando agora, que é o arrebatamento? Há uma luz para isto. Há uma luz muito grande, muito poderosa, e há muitos que ficam contentes em andar sob o clarão de uma luz. Eu mesmo em estrada já tenho tido experiência de viajar de noite iluminando a estrada para outro carro que, por uma emergência, ficou sem luz e tem que chegar, e com muito cuidado aquele outro carro estava andando sob o clarão do meu. E essas eras passadas, essa gente fica andando sob o clarão da luz, mas não estão andando na luz. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, a primeira coisa que acontece é a unidade, é a comunhão do corpo, uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo rompe todo obstáculo, nos purifica de todo pecado. Por quê? O pecado é incredulidade na luz do dia, na palavra do dia. Não importa o quanto você faça através de justificação, não importa o quanto você faça através de santificação. Muita gente pode santificar as mulheres, os homens, pôr as mulheres com vestidos lá nos tornozelos e não cortar os seus cabelos. Qualquer um pode fazer isso pelo legalismo. E nós temos seitas e mais seitas no mundo com santificação, com espírito religioso, etc. Não importa o quanto você possa ter dons e exercê-los, você ficará com tudo isso aí. Não importa o quanto Rebeca estivesse ornada com dons, não importa o quanto ela fosse virgem, ela ficaria na casa de seus pais se não tomasse a decisão para o passo seguinte. Você tem que atravessar a outra ponte.
Você tem que vir obter as coisas de Deus. Tudo que você precisa, sem enfrentar uma fila de exploradores da cura divina. Você obtém tudo na palavra. Você pergunta, aonde vocês conseguiram a cura divina para curar os outros? Eles terão que dizer, foi em Jesus Cristo. Foi na Bíblia Sagrada. É na Bíblia Sagrada? Ei-la aqui, sob o meu poder, ao meu alcance. Então eu vou encontrar isso dentro dessa palavra, para mim, sem enfrentar uma fila de exploradores. Você tem que atravessar essa ponte e crer em toda a palavra em você, porque foi um homem ungido, agora é um povo ungido. A coisa agora está com a igreja, não é com um homem individualmente. É a igreja quem cura, é a igreja quem faz as obras. É a igreja, não importa se um é usado para aquilo ou para aquilo outro, como Paulo ensina, como as escrituras ensinam, mas de todas as formas é o corpo. Quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado com ele, porque minha mão não pode se mover sem que haja consentimento do corpo total, especialmente da mente. Então não há honra mais para um e menos para outro. É a igreja. É Cristo na igreja. A igreja agora é filho de Deus, porque é o corpo de Deus. É o corpo que foi preparado. Corpo, me preparaste. Agora, é certo, é Cristo na igreja. Não há nenhuma igreja santa, santa igreja, fulana de tal. Não há coisa como isto. Quem é santo é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você é santa de uma maneira legítima, natural, da parte de Deus, genuína. Se você não tem o Espírito Santo, não há ninguém santo. Não há igreja nenhuma santa, santa igreja, santa fulana de tal, nada disto. O que é santo é o Espírito Santo. O que é santo é Deus. Agora, se esse Espírito Santo está em você, você não pode ser outra coisa, senão santo. E isso está falando dessa ponte que nós temos de atravessar para ficar faltando exclusivamente o rapto. E há muitos que ainda estão antes desta ponte, de ser de fato o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ser a mensagem de Deus para o dia. Qual é a mensagem de Deus para o dia? É sua vida. A vida da viúva revelou o segredo do trovão que saiu da boca de Elias. A obediência dela interpretou o assim diz o Senhor. Não faltou azeite, não faltou farinha na panela. A sua vida é a mensagem do dia. Você já viu? Você quer vir para a mensagem? Sim, está muito bem. Há muitos que vêm para a mensagem do profeta. Ministros, pessoas, membros, vêm para a mensagem do profeta. Intelectualmente. Aceitam tudo, brigam por ela, morrem por ela. Você acha que não há outros também que morrem pelas suas igrejas? Morrem. Dão a vida por ela, se desgastam, trabalham dia e noite. Budistas morrem por Buda, maometanos morrem por causa de Maomé, e outros dão vidas pelas suas igrejas. E assim há muitos também que dão a vida pela mensagem. Mas ainda não é isto. A mensagem do dia é sua vida agora. É isto que foi pregado, dinamizado, vivificado pelo Espírito Santo em você. Isso supera tudo. Isso é ter tudo. Quando o profeta de Deus parou diante de grandes propriedades do anjo pentecostal desta era, e ele então viu quantos milhões de dólares passou por suas mãos, e ele não tinha nada, pobre. Sendo o maior dom na terra, não tinha nada, pobre.
Um outro que não fazia nem a metade do que o irmão Branham fez, que o profeta fez, através dos dons. Rico, com grandes propriedades, seminários e grande obra feita. Então ele ficou triste assim, mas logo o Espírito Santo veio e o consolou. O que ele tem está tudo num lugar que não pode ser queimado, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode roer. São coisas que o diabo não pode personificar. A noiva tem o 7º selo, a noiva tem os 7 trovões. O segredo disto, porque o diabo não pode imitar, não pode fazer a mesma coisa, não pode adquirir, não pode comprar. Essas outras coisas podem fazer até mais, podem demonstrar mais, demonstrações maiores. Mas aquilo que está oculto aos olhos dos homens é o que interessa a esta esposa, é o que interessa a esta noiva. E ela até atravessar esta ponte dos sentidos. Os sentidos exigem evidência, e evidência só é satisfeita com dons, com aquilo que se pode sentir, pegar. Mas esse eleito, morrendo na cama, ele crê na cura divina. Morrendo, dando os últimos suspiros, ele crê que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo levou sobre si as suas enfermidades. Mas você não está morrendo? Sim, Jesus Cristo levou sobre mim as minhas dores, as minhas enfermidades. É a maneira de crer pela fé perfeita, na palavra perfeita, é que atravessa essa ponte. Há uma ponte que tem que ser atravessada. Eu não dou conta, isso não pode ir pelo rádio, isso irá por anjos, isto é, por mensageiros pessoalmente. Mas há esta ponte para tirar o povo, e como o povo foi tirado dos dogmas e dos credos, o povo será tirado também das garras de todos aqueles que não quiserem atravessar essa ponte. Da mesma forma, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pecado é incredulidade no próximo passo de Deus. Pecado é incredulidade, e nós temos que ser purificados de pecado, de incredulidade na mensagem do dia como ela é, e deixarmos de estar torcendo a palavra de Deus e procurando enquadrá-las no nosso modo de pensar. Isso é pecado, isso é condenação. O homem anda na luz quando a luz vem para ele. Ele atravessa as pontes. Agora, se ele a recusa, então ele é deixado na escuridão. Mas se ele segue, a obra perfeita de Cristo se completa nele. Oh, que Deus nesta hora encha o seu coração de fé verdadeira na palavra verdadeira. E você sabe, fé para parar, fé para ficar quieto, quieta, deixar de cogitar, sabendo do que vai acontecer, crendo, esperando, sem dúvida alguma. Receba esta bênção agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo,
Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Venha sem demora, Cristo chama, Ele quer te dar a vida eterna, salvação. A paz, o gozo e a alegria inundarão seu coração. Para o céu foi meu Jesus e preparou-me um lugar, e breve voltará, eu sei. Deves confiar a sua vida a Cristo e descansar. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu. Embaixador eu sou, meu Rei e Salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem
reconciliai-vos já. É ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Venha sem demora, Cristo chama, Ele quer te dar a vida eterna, salvação. A paz, o gozo e a alegria inundaram seu coração. Para o céu foi meu Jesus e preparou-me um lugar, e breve voltará, eu sei. Deves confiar a sua vida a Cristo e descansar. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fruirão, e quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Bateu em seu coração, porque ele te predestinou. Você olhou para cima e creu nisto, aceitou isto. Agora o sangue faz um pacto pelos seus pecados. Vamos ter aqui declarações que nos conscientizam acerca da operação do sangue de Jesus Cristo. Paulo disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E afirma ainda: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus cumpriu a sua exigência a nosso respeito, a respeito dos salvos, em Cristo, em si próprio, derramando o seu próprio sangue. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 ao verso 21, foi a citação bíblica que acabamos de fazer. Agora, ouvintes, vamos recordar uma coisa muito profunda. Não devemos passar por isto nesse instante. Você não foi salvo pelo sangue. Você continua salvo pelo sangue. Isto é, o sangue te preserva salvo, te mantém salvo, te mantém limpo aos olhos de Deus. Mas então, por qual meio eu fui salvo? Você foi salvo pela graça, através da fé, que o próprio Deus introduziu em seu coração, no sangue de Jesus Cristo. E crendo nisto, você então foi salvo. E isto é graça.
Você não merecia tal cobertura. Nós não merecemos tal cobertura. Nós não merecemos tal sacrifício. Então aí cumpre-se o verdadeiro significado da palavra graça nesse sentido. Favor imerecido. Então você foi salvo. Nós fomos salvos pela graça através da fé, crendo nisto. Crendo então que o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado, se é que andamos em sua luz. Deus bateu em seu coração porque Ele te predestinou. Você olhou para cima e creu nisto. Aceitou isto. Você olhou pela fé. Agora, que faz este sangue? O sangue faz um pacto pelos seus pecados. Não se refere à química derramada lá em Jerusalém, fora da cidade. Se refere ao Espírito que estava naquele sangue. Se refere justamente à fé que você tem naquele sangue. Ele é vivo, como o sangue de Abel clama até hoje, o sangue de Jesus Cristo clama por nós, intercede por nós, faz propiciação por nós. Propiciação quer dizer cobertura. E nós somos vistos através deste vermelho por Deus. E o vermelho olhado através do vermelho, visto através do vermelho, fica branco. Então você pega uma coisa vermelha, coloca ali e apanha um papel vermelho, transparente, e olha aquela outra coisa vermelha que está do outro lado, você vai ver aquilo branco. Assim então acontece com Deus em nossas almas. Ele nos vê através do sangue, isto é, aqueles a quem Ele próprio predestinou, a quem esta fé, esta graça foi manifestada. E você, mesmo tendo fraquezas, você tem a revelação da graça. Esse é o que te mantém debaixo deste pacto, deste sangue, e é olhado puro e perfeito aos olhos de Deus. O natural explica o espiritual. Esse menino, ele não é feio para sua mãe. Para a vizinha, pode ser um menino feio, uma menina feia. Mas eu me lembro que ainda jovem, bastante novinho, tenro, minha mãe dizia: mas que beleza é meu filho. Ora, mas que gosto. Hoje eu olho no espelho e digo, só mãe podia dizer uma coisa dessa. Só uma mãe mesmo. E você sabe disto. O seu filhinho não tem defeito para você. Assim também são os filhos de Deus para com Deus. Os homens veem defeito em nós, mas Deus não vê. Deus nos olha através de seu amor, da expressão do seu amor. Deus nos olha através de seu sangue. Por isso, quem somos nós para estarmos condenando uns aos outros? Agora, você sabe muito bem quando você vive em pecado ou não. O profeta de Deus diz, recordem, eu disse, Deus não condena um pecador por pecar. Para começar, aquele homem é um pecador. Deus não tem nada que condená-lo. Ele já está condenado por si mesmo. Agora, Deus condena um cristão por pecar. Deus repreende a seu filho, açoita a seu filho, aquele que tem professado a Cristo, aquele que tem tomado da comunhão, aquele que tem sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que as pessoas que não têm essa mensagem, elas vivem fora da palavra de Deus e não se sentem condenadas. Você acha que aquela mulher se sente condenada por sair semi-vestida na rua? Não, ela volta para casa satisfeita, porque foi bastante cobiçada pelos homens.
Isto quer dizer que ela está atraente. E ela ficaria triste se não fosse uma mulher atraente. Nada lhe condena, mas deixa uma cristã dar um passo em falso para ver. Ela chora, ela se sente condenada. Ele se sente condenado quando olha para uma mulher de uma maneira duvidosa, pecaminosa. Mas aquele homem que não tem a experiência de salvação, ele fica satisfeito quando pode ver uma mulher. Por sinal, se pode ver hoje com tanta facilidade. Ele fica satisfeito por ver tudo que ele gostaria de ver nela. E ele fica satisfeito, porque aquilo é satisfazendo o seu paladar, aquilo é satisfazendo o seu apetite natural, carnal. E ele volta para casa satisfeito, feliz. Ele volta vitorioso. Quando ele dá uma volta pela cidade e consegue um êxito, consegue uma vitória no pecado, consegue prostituir, consegue adulterar com a mulher casada, ele se dá por vitorioso, convencido, elegante, chamado assim Dom João, conquistador. E eles falam num termo mais popular e baixo, machão, e outras coisas assim, como estão chamando a Cristo de chefão e de outras coisas. Eles mesmos denominam-se a si mesmos com galhardia pelo pecado. Ora, Deus não tem nada a tratar com um homem deste, com uma mulher desta. Ele por si está condenado. Agora, um cristão, não. Um cristão, uma cristã, quando se veste indecorosamente, contrária à palavra de Deus, o que dificilmente viria a acontecer, se sentiria condenada e não faria aquilo mais, se arrependeria com amargura na alma. O mesmo acontecendo com o homem. Então, o que acontece? Deus condena um cristão, repreende a um cristão, tira a paz de um cristão por pecar. Então, porque ele o tem condenado, Cristo tomou nossa condenação através do nosso arrependimento, através das nossas lágrimas de arrependimento, através da nossa confissão a quem devemos. Então não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos repetir isto com as Escrituras? Isso é a mesma coisa de você pegar a Escritura da sua casa, que você possui há muitos anos, e vai ali, pega aquela Escritura e dá uma lida nela. E ali está seu nome, e ali estão as divisas, ali estão as cercas, e ali está o registro, e ninguém pode tomar aquilo. É tua aquela propriedade, pelo tempo e pela Escritura. Isto aqui é teu, pelo tempo, desde antes da fundação do mundo. Pela Escritura, está aí nas tuas mãos, no teu coração. Está escrito: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você faz qualquer coisa errada, isto não é intencionalmente. Você não intenciona fazer aquilo. Se você premeditar, se aquilo vier na sua mente, previamente você não fará aquilo. Foi intencionalmente. Você não queria fazer aquilo. Porque, para começar, você não é pecador. Você não é homem de cometer pecado. Você não é mulher de viver cometendo pecado. Você não peca voluntariamente. Um homem que peca voluntariamente, sai e peca voluntariamente, nunca entrou no corpo de Cristo. Não. Ele ainda não entrou. Pode ser que amanhã ele possa encontrar a porta, se arrepender,
o que deveria acontecer agora, se ainda não aconteceu com alguns de nossos ouvintes. Arrependam-se o quanto antes. Arrependam-se das falsas doutrinas, do falso batismo. Arrependam-se das coisas erradas. Oh, sim, mas um homem que uma vez está neste corpo, ele está morto. E sua vida está escondida em Deus, diz a Bíblia. Diz a tua Escritura, a nossa Escritura, a Escritura de Deus para nós. Ele está morto e sua vida está escondida em Deus através de Cristo, selado pelo Espírito Santo, e o diabo não pode nem mesmo encontrá-lo. Ele está bem lá atrás, bem lá dentro, não está na fronteira, não é um cristão de fronteiras, não é um cristão de manchetes, curioso, que está sempre olhando as manchetes do mundo, que está sempre curioso a respeito de mulheres, a respeito de homens, a respeito de inovações. Não, ele está sempre ancorado, ele é o Abraão separado da Sodoma e dos acontecimentos do dia. Ele terá que sair de lá antes que o diabo possa entrar. Sim, antes do diabo tomar uma pessoa desta, salva e redimida pelo sangue de Jesus Cristo, essa pessoa teria que sair lá de dentro de Cristo, porque lá dentro não tem jeito do diabo entrar. Primeiro ele tem que chamar lá fora. Venha cá, venha cá, venha cá no cinema, venha cá nesta novela, venha cá nesta moda, isto não faz mal, Deus quer seu coração, venha cá neste vício, venha cá através deste flerte, deste olhar pecaminoso, deste corpo próprio para o pecado, venha cá através dessa mentira, você ganhará mais fácil, você vai ter mais conforto, você não vai ter tanto sacrifício. Sim, estamos falando que o diabo não pode tirar você lá de dentro. Ele pode simplesmente te chamar para fora. Saia daí de dentro. Ele pode. Mas acontece que nem isso você não ouve mais. Você está à prova de ruídos. Você, como uma esposa verdadeira, só deixa sussurrar em seu ouvido aquele que é seu marido legítimo. Você não escuta outra voz. A ovelha não escuta outra voz. Ela conhece a voz do pastor. Ela sabe o que é falso. A esposa verdadeira conhece a voz do seu marido a qualquer hora da noite que ele chegar. A qualquer momento que ele chamá-la no telefone. Ela não confunde sua voz ou a voz de outro homem com a de seu esposo. Ela nunca dirá, pois bem, meu amor, para qualquer homem, somente para seu esposo, porque somente a esposa tem direito de dizer para um homem, meu querido, meu amor, e somente a sua esposa um homem tem direito de dizer, querida, meu amor, meu bem. Ora, os homens estão pervertidos de um modo geral. Você vai no telefone e aquela secretária diz, bem, querido, meu amor, e vai no balcão, o que você quer, meu bem? E assim por diante. Hoje se ouve em qualquer parte, nas repartições, nas lojas, em todos os lugares, e somos cristãos. Mas Jesus Cristo não se perverte. Ele só trata com carinho, de meu bem, de meu amor, é a sua esposa. E ela só diz, meu querido, meu amor, meu bem, somente a seu marido. Somente a seu marido, sim, somente a Jesus Cristo, esse crente. Esta igreja dá ouvido de forma íntima. A mulher não pode dar ouvido a declarações íntimas, a não ser de seu próprio esposo que a ama. É o único que tem direito para isto na terra. Oh, meus ouvintes, aqui está. Jesus Cristo nos comprou com seu sangue. Somos dele.
Ele nos mantém limpos de todas estas coisas. E Ele está sussurrando aos ouvidos desta esposa: prepara-te, querida. Prepara-te, porque eu venho logo te buscar. Eu fui preparar casas de ouro na cidade de Jastres Luzente. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou e venho para vós. Eu tenho estado andando no vosso meio durante as 7 eras, mas agora é diferente. Agora eu estou em vós. Agora chegou a hora de levar-vos para mim mesmo, para onde eu estiver. Vós estejais também. Que Deus te abençoe nesta hora, sob o poder desta pregação, sob o poder desta verdade, sob o poder do sangue de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar, venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical, lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade, 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja, e às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Morrer, quero pensar.